Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel e vamos iniciar mais uma aula em que vamos discutir sobre os obstáculos. Dessa vez eu vou colocar didáticos, porque por mais que os alunos em si eles tenham já uma dificuldade inata com isso, muitas vezes o professor contribui em grande parte. Então por isso que eu coloquei obstáculos didáticos. Bom, em produtos notáveis, pessoal, produtos notáveis. O que são produtos notáveis, né? Por que estudá-los? Eu peguei uma citação que está no artigo da Nova Escola, eu vou provavelmente passar para vocês também, que diz o seguinte, ó, o Márcio da Silva, que é doutor em Educação Matemática e docente da UFMS também em Campo Grande, diz assim: compreendê-los é essencial para elaborar cálculos complexos, como algumas funções e equações. Tal como as operações básicas, eles não se esgotam em si próprios, ou seja, você não aprende ele somente por si. Você usa ele como ferramenta para aplicar em diversas situações, como por exemplo funções e equações. Então, quando você aprende operações, você não aprende só naqueles probleminhas lá iniciais. Você usa eles a sua vida toda. É isso que ele está querendo dizer aqui nessa fala Márcio da Silva. Bom, só para começo de conversa, existem mais de 30 produtos notáveis catalogados, tá? Que são os produtos mais usados na matemática, daí o nome produtos notáveis. Mas você vê assim de cara, logo no início da sua vida escolar, três, que são esses. É a diferença de quadrados, né? Deixa eu ver se consigo escrever aqui. Ver se vai sair direito, né? Diferença de quadrados, que seria aqui o primeiro menos o segundo. Esse aqui que é considerado um trinômio quadrado perfeito, que a gente sempre aprende como o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E esse que também é considerado um trinômio quadrado perfeito, mas é a diferença, o quadrado da diferença, que é a mesma coisa que o de cima, só que aqui no primeiro sinal é menos, né? E aí, pessoal, onde que você aplica isso inicialmente? Como eu falei logo no início, você aplica isso em diversas áreas da matemática. Mas a primeira que você já vê logo de cara, inclusive quando você está dando isso no oitavo ano, primeiro, segundo a maioria das ementas, tá? Do currículo, primeiro você vê produtos notáveis e depois você já vê logo de cara a fatoração, que é uma aplicação direta de produtos notáveis. E aí, ó, é, tem algumas técnicas para se ensinar isso, tá? E no cálculo de áreas também, eu vou explicar para vocês essas duas técnicas que às vezes nós professores dificultamos às vezes sem necessidade, tá? Então aqui tá o garoto pensando e aí tem lá a continha. E aí se y fosse 10, né? Esse y aqui não tá, é porque a conta inicial aqui era y mais 5 vezes y menos 5. Então, o garoto substituiu o y por um número, e ao substituir por número, ele conseguiu fazer a conta de forma mais simples. Porque se ele não fosse substituir, né, ia fazer y vezes y, que daria y ao quadrado. Aí se fizesse a distributiva aqui, né, menos 5y mais 5y e menos 25. E aí, quando o y ficou 10, ele conseguiu ver os números, conseguiu até fazer a continha melhor aqui, tá? Mas é só uma ideia interessante que não chega a ser necessariamente a estratégia. A primeira estratégia é a aplicação em áreas. É, pessoal, essa é uma das poucas matérias, um dos poucos conteúdos de matemática que eu não vou aconselhar você a buscar exemplos práticos do cotidiano. É um conteúdo que eu até na hora que eu estou explicando esse conteúdo e potenciação, eu falo, ó, gente, são ferramentas. Ferramenta você pode aplicar no seu cotidiano, mas é uma ferramenta aqui propriamente matemática para resolver tipo não, são artifícios de cálculo, tá? Então, a aplicação matemática que você vê
aqui, produtos notáveis, aplicação em áreas. Então, eu vou colocar aqui, vai ficar torto, eu sei que vai. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Por que eu não pensei nisso antes? Eu vou transferir aqui, só um segundo. Pronto, tá? Eu vou desenhar um quadrado para ficar certinho, né? Belezinha. E aí, vou chegar aqui, pá, e definir que esse quadrado aqui, o lado, é como se fosse A e B. É a produção padrão, todos os livros eles já vêm até com essa aplicação aqui, tá? Então, esse lado aqui também vale A e B. E aí, quando você vai ensinar, você fala assim, olha, esse lado é A mais B e esse lado também é A mais B. Como que eu calculo a área desse quadrado? Ué, a área do quadrado não é lado vezes lado? Então, seria A mais B vezes A mais B, que é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Ah, é óbvio. E aí você pode falar que é distributiva ou simplesmente você calcular a área de cada um desses retângulos aqui. Porque aqui, ó, só tem o A vezes A, esse retângulo, esse quadrado vale A ao quadrado. Se aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, né? Isso aqui vale A, então esse retângulo vale A vezes B. Aqui, de forma semelhante, A vezes B e aqui B ao quadrado. Então eu consegui as quatro parcelas, que eu também conseguiria de forma distributiva, tá? E aí eu já consigo demonstrar por que que eu tenho que somar isso aqui, por que que no meio sempre vai dar 2AB. Ah, porque sempre vou ter dois retângulos iguais. Sim, é por isso mesmo, tá? Então essa é uma saída que é por áreas, porém a área tem a sua limitação, que é assim, é uma limitação que para a gente não vai influenciar em nada agora no início, que só se aplica para coeficiente 2 lá em cima na potência, visto que a área é no R2. Então não temos como calcular, por exemplo, utilizar esse mesmo método para um A mais B ao cubo. Né? Já teríamos que partir para uma outra técnica. Mas para esses três produtos, eles se encaixam bem. Pessoal, observe que eu consigo usar esse mesmo artifício que eu estava aqui para, para explicar. Deixa eu apagar aqui que eu estava rabiscando aqui e eu vi que não ia sair nada aqui, então eu vou apagar para continuar a aula. Esse mesmo quadrado você consegue trabalhar a questão do A mais B vezes A menos B. Quer ver? Observem, pessoal, que quando eu faço diferença, quem que seria... Tipo, vamos trabalhar ao contrário, vamos pensar, quem que é o A ao quadrado menos B ao quadrado? Bom, tá, eu acho que aqui realmente não daria muito certo assim. Vamos ter que fazer um outro quadrado, que eu tô trocando as bolas já. Vamos cogitar aqui. E eu acho que o quadrado que eu apaguei, por incrível que pareça, eu acho que era o interessante. Agora foi. Bom, vamos cogitar que tudo isso aqui é o A, que esse pedacinho é o B, tá? Eu vou escrever aqui. E isso aqui seria A menos B, né? Que seria um inteiro menos a partezinha que está aqui. Então, A menos B, B, A menos B. Bom, coloquei em todos os lados só para eu não errar, tá? Então, quando eu falo A ao quadrado menos B ao quadrado, deixa eu escrever aqui, é na verdade todo menos
essa partezinha aqui, porque vocês concordam comigo que isso aqui seria o b ao quadrado, né? Então, eu vou pegar toda essa parte aqui. Olha que interessante, né? Bom, esses dois quadrados de cima, eu vou pintar de amarelo para poder entender melhor para vocês. Esses dois aqui, eu posso escrever como sendo A vezes A menos B. E esse que está aqui embaixo, eu posso escrever como sendo um B vezes A menos B. Ora, ora, ora. Coloco o fator comum em evidência. E pronto. Eu consegui demonstrar isso aqui. Então, vocês veem que é possível, sim, ensinar por meio de áreas. Lógico que aqui eu já faço uma associação com fatoração. E é exatamente isso que eu queria falar com vocês. Ó. O outro caminho é ensinar por meio de fatoração. É você ensinar o aluno que ambas são dependentes, tanto produtos notáveis quanto fatoração, e é muito mais rápido e fácil resolver fatoração por meio de produtos notáveis. Eu queria mostrar para vocês, agora, é um vídeo bem curto que eu queria fazer com vocês, erros comuns que muitas vezes o aluno erra. O aluno tende a pensar que se 2a mais b ele consegue fazer a distributiva, então a mais b ao quadrado, eu também consigo fazer distributiva, é a ao quadrado mais b ao quadrado. E até alunos de faculdade costumam errar isso aqui, gente, é grotesco, mas acontece. Então, eles costumam fazer assim, ó, 5 mais 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 25 mais 9, que é 34. Ele não tentou nem sequer fazer, ó, 5 mais 3 é 8 ao quadrado, 64. Como que fazendo por um jeito dá um número e por outro dá outro? Está errado. A mesma coisa, diferença. Ele costuma elevar ao quadrado primeiro para depois fazer diferença. Tá? Então, isso vem também daquela lá de expressões numéricas, primeiro faz a potência, para depois a diferença, então ele pensa que tem que fazer primeiro a potência, e aí já era, né? Ou agora erros comuns com fatoração. Aí vamos supor que o aluno pegou bem aquela ideia, e aí você acha que o aluno realmente é um aluno bom, e aí acontece daqui na fatoração ele errar. Vamos ver por quê? A primeira, 16z ao quadrado mais 16z mais 4. Aí pede para fatorar. Bom, aí ele acerta. Ele fala, olha, podemos dizer, é um trinômio, né? Aí ele pega e coloca o primeiro, ele fatora, legal. Deu 4e ao quadrado. Então ele deixou como sendo um 4e ao quadrado. Observe um parênteses. E o 4 ele também, opa, é igual a mesma coisa que um 2 ao quadrado. Então, depois ele deduz que o do meio é 2 vezes o do meio de 6e, né? É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 4e. Então, beleza, confirma que é um trinômio quadrado perfeito. Legal. Aí ele resolve fazer a mesma coisa aqui. Ele observa que, opa, 9z ao quadrado. Bom, aí 9z ao quadrado, ele deduz que o 9, bom, é 3 vezes 3, né? Então, é a mesma coisa que um 3z ao quadrado, já que a quarta, né, perdão, tô falando quadrado, a quarta é o quadrado de 2. Legal. Aí, a mesma coisa aqui. Aonde que ele errou aqui, gente? Ele esqueceu do parênteses. Olha, olha, olha. Ou ele esqueceu aqui também, tá? Então, ele costuma, quando tem a quarta, o aluno costuma confundir. Coisa simples, simples. Mas que aí prejudica na hora de entender a questão. A mesma, agora aqui não, agora aqui ele vai errar aqui, ó. 25y ao quadrado. Aí ele vai fazer isso que eu estava fazendo ali. Ele considera, bom, 5y vezes 5y, e aí é 5y ao quadrado. Olha, ele não colocou parênteses, aí fica só o y ao quadrado. São erros que são muito comuns. Eu sei que eu peguei esse da nova escola, mas falo como experiência de professor de mais de 10 anos de escola. Esses erros precisam ser combatidos, pessoal. Você precisa. E é um dos poucos assuntos que
não só entender os conceitos vão ajudar. Aqui tem que ter bastante prática também para que esses errinhos possam aos poucos serem sanados. Ok, pessoal, esse vídeo foi um vídeo curto, eu sei disso. Eu vou deixar esse material para vocês na sala, no grupo do Whats. E, pessoal, essa semana eu queria que vocês gravassem um videozinho explicando como que vocês, uma aula de vocês, ensinando, demonstrando, tá? A única que eu não demonstrei aqui, que foi a diferença, o quadrado da diferença. Eu fiz hoje para vocês dois produtos notáveis. Esse e eu também fiz esse. Qual que eu não fiz? Eu não fiz o quadrado da diferença. E aí eu queria que vocês gravassem um vídeo explicando como que vocês ensinariam isso para os seus alunos. Ok? Espero ter ajudado vocês, gente. Um abraço.